Opa, chegando aí a galera agora. Agora sim. Bom dia, Kevin. Bom dia, Brenda. Bom dia, Luana. Bom dia, Letícia. Bom dia, Carol. Bom dia, Aninha. Camille? Nossa! Aluna nova na sala? Me abandonou, hein, Camille? Me abandonou, hein? Obrigado. Bom dia, Eu, Murilo. Xande? Me abandonou. Você me abandonou. Tô aqui hoje, tô aqui. Obrigado, viu, pela sua presença. Bom dia, professor. Bom dia, Murilo. Bom dia, Bianca. Bom dia, William. Bom dia, Xande. Bom dia. Mas, Xande, ontem eu tava na sua aula. Tu não me viu, não? Isso que eu apresentei o quadro. Professor, Diga, Aninha. bom dia. Ontem eu não assisti a aula, que eu tive um compromisso de urgência, sim, em cima da hora, não tem? Sem problema, Aninha. Hoje vai ter algo que eu tô curioso para saber o que vai falar. Título da live hoje: Aristóteles no Face e no Insta. Mas aí eu vou tentar assistir. Estou curioso para saber o que o professor vai falar a respeito. Aristóteles no Face e no Insta. É isso aí. Já ouviram essa música em algum filme? Não. Eu também não, até porque eu não vi esse filme, né? Mas eu estou perguntando se alguém já viu, lembra dessa música em algum filme. Começar só ver se chega mais alguém. Gustavo chegou aí. E essa aqui, enquanto eu ajeito aqui, de que filme você já ouviu essa música? Deixa eu começar a tocar. Deixa eu abrir o quadro enquanto isso, ajustar as coisas. É um filme com catástrofes. Matemática 4. Bem, que filme é este? Parece até o fim do mundo o filme. Bom, deixa eu compartilhar o quadro com vocês. Vamos lá. Não falei com o Andrew ainda, não falei com Bárbara ainda, bom dia também. Quem mais eu não falei ainda? Gustavo, falei. Alice chegando aí, bom dia.
Vamos lá, então, apresentar o nosso quadro. Beleza. Eu escondi o chat aqui, tá? Aprendi a tirar aquela janelinha que fica aqui. Então, se alguém falar algo no chat, se alguém puder traduzir para mim aqui no áudio, eu agradeço. Meus queridos, Matemática 4, livro 3, vamos dar prosseguimento à nossa estatística, ok? Livro 3, Matemática 4. E nós vamos lá para a sua página de número 59. Deixa eu ver se é 59. É, 59. Ih, caramba, vou ter que fechar e abrir de novo. Página 59, livro 3, Matemática 4. A última coisa que nós vimos de Matemática 4 foi estatística, medidas de tendência central, média, moda e mediana. Fizemos um monte de questões de média, moda e principalmente de mediana. Ok? Agora nós vamos para a segunda fase da estatística. Essa segunda fase cai muito menos, bem verdade. Mas algumas vezes já pediram o chamado desvio padrão, que é o objetivo desta nossa aulinha de hoje. E já peço para que você fique com uma calculadora ao seu lado, beleza? Seja a calculadora do computador aí, calculadora do seu celular, ok? Esses cálculos aqui praticamente exigem uma calculadora junto de vocês. Por essa razão, só por essa razão, na verdade, esse assunto ele cai menos em estatística do que no outro, porque requer cálculos consideráveis. Então, beleza. Estatística, página 59. Medidas de dispersão. Página 59. Beleza. Medidas de dispersão. E nós vamos ver... Opa, por que diminuiu todo mundo? Não, para diminuir todo mundo. Medidas de dispersão. Quero um rosinha agora. Ok. Vamos então ver quem são essas medidas de dispersão. São 3. Na verdade, são 2, ok? Uma, na verdade, é um meio para chegar a um fim. Medidas de dispersão. Primeira delas, A, é o nosso chamado desvio médio. Desvio médio. Na primeira fase da estatística, meus queridos, nós vimos as medidas de tendência central. O que significava isso? A gente coletava dados estatísticos de uma pesquisa qualquer que a gente quisesse saber um resultado e o que a gente fazia com esses dados? Eles podiam estar todos espalhados. A gente tentava encontrar valores centralizados para aquele monte de informações, para a gente encontrar um valor médio ou um valor mediano, ok? Então, tentar jogar aqueles resultados para um valor que pudesse traduzir os demais, ok? Representar os demais, um valor médio. Agora, a gente vai ver as medidas de dispersão. Dispersão quer dizer afastamento. Nós vamos calcular elementos, valores que fazem com que a nossa amostra comece a se dispersar em relação a um valor central. Quanto mais dispersos os dados estiverem, significa que a nossa pesquisa, o resultado dela, ela não está tão agradável assim. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: imagine, meus queridos, que eu queira fazer uma pesquisa, por exemplo, eu quero fazer a seguinte pergunta.
Eu reúno um grupo de pesquisadores e quero pesquisar o seguinte. Bom, qual é a idade média dos estudantes que farão vestibular? Qual é a idade média dos estudantes que prestarão o Enem esse ano? Beleza? Aí aparecem lá alguns valores. Por exemplo, aparece lá 17. Aí aparece outro resultado, 25. Aí aparece outro, 9. Aí aparece outro, 33. Aí aparece outro, 18. 16. 20. 11. Sei lá, um monte de valores. Ok? Aí a gente viu no capítulo anterior como é que eu faço para calcular uma média. Média significaria um valor que pudesse representar todos esses caras, um valor que estivesse na média de todos eles. Ok? Beleza, aí eu venho e calculo essa média. Achei um certo valor. Aí agora o que nós vamos fazer? Eu quero saber o seguinte, desses valores encontrados, o quanto que esses valores estão se afastando dessa média. Por exemplo, suponha que a média que eu tenho encontrado aqui fosse, sei lá, 21 anos. 21 anos. Suponha, tá? Não calculei. Mas suponha que a média fosse isso aqui. Bom, esse 17 está 3 anos afastado desse cara aqui. 17, parece 4 anos. 17 para 21. 21 para 25, ele se afastou 4 anos. Agora, 9 para 25, esse cara já se afastou 12 anos. 21 para 33, ele se afastou mais 12 anos. Ok? Alguma mensagem apareceu ali para mim, mas eu não consigo enxergar o chat. Se alguém puder traduzir para mim. 18, afastou 6 anos. 18 para 21, nossa, que cálculo é esse? 3 anos. De 21 para 16, o cara se afastou 5 anos da média. Ele está distante 5 anos. De 20 para 21, ele se afastou um aninho só. De 21 para 11, 10. Então, meus queridos, significa o seguinte, observe que alguns elementos estão muito próximos da média, outros estão muito distantes. Então, significa o seguinte, quanto mais distante de um valor médio você tiver, significa que nossa pesquisa ela não está bem feita assim. Porque olha só a pergunta que eu fiz. Qual é a idade média de alunos que prestarão o Enem? Como é que alguém de 9 anos pode prestar o Enem? Acho quase impossível, ok? Não é impossível alguém de 33 anos prestar o Enem, mas esses caras não são maioria. 11 anos também está absurdo. Então, quanto mais você se separa, se desvia do valor médio, então significa que esse cara, por exemplo, não seria um alvo da minha pesquisa. Ok? A minha pesquisa não foi bem feita, porque o pessoal está se desviando demais do que seria um valor médio. Então, esse é um indicativo de saber o seguinte, bom, a pesquisa que eu fiz, ela está com resultados consideráveis? Se não tiver, descarta a pesquisa e faz outra. Então, o que nós vamos ver agora nas medidas de dispersão é saber se os resultados que nós colhemos, eles estão bons para serem analisados, se eles estão aceitáveis ou se eles serão descartados, porque não vão servir, porque não traduzem o que a pesquisa quer dizer. Beleza? Então é isso que nós vamos ver agora. Essas medidas de dispersão elas vão servir para uma análise da pesquisa que a gente fez. Só que essa análise vai vir através de um número. Então vamos lá. O primeiro cálculo que a gente vai ver, meus queridos, é o chamado desvio médio. Desvio médio. E aí eu vou pegar aqui da sua apostila mesmo, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+C na nossa formulazinha. Desvio médio. Está aqui, ó. Depois eu mando essas anotações para vocês, como fazemos constantemente. Está aqui, na sua apostilinha mesmo, ele traz essa definição para o desvio médio. O desvio médio
é a média aritmética dos desvios até a média. Te explico o que é isso. É a média aritmética dos desvios até a média. Opa, ficou ruim ali. Dos desvios até a média. Ok? Essa é a definição. E ele traz essas fórmulas. Só mais atrapalha do que ajuda. Ok? Então, média aritmética, a gente sabe o que fazer. Média aritmética, somar uma certa quantidade de elementos e dividir pelo número de elementos. Isso é uma média aritmética. Só que eu vou fazer uma média aritmética dos desvios até a média. Como que isso vai ser feito? Vou te mostrar com um exemplo da sua própria apostila. Ok? Então, essa fórmulazinha aí mais te atrapalha do que te ajuda. Beleza? Então, vamos lá. Bom, vamos fazer na página de número 60 a questão de sala número 2. Página 60. Vou te mostrar esse desvio médio com a questão de sala número 2. S2. Lembrando, eu estou sem o chat. Se alguém falar alguma coisa, quando eu digo estou sem o chat, eu não estou nem enxergando ele mesmo, porque eu escondi a barrinha aqui porque ela fica na frente de tudo. Então, se alguém falar algo aí, se alguém puder traduzir isso para mim, eu agradeço. Beleza? Ou mandar por áudio mesmo. Tá aqui, meus queridos. Observe, então, a questão 2 de sala, página 60. Diz assim: o quadro a seguir mostra o número de gols, deixa eu jogar agora essa janelinha lá para o outro lado, o número de gols marcados em cada uma das partidas do grupo do Brasil na primeira fase da Copa de 2014. Ok? Então, o grupo do Brasil tinha 4 times, 4 seleções: Brasil, Croácia, México e Camarões. Pegou todos os jogos existentes e os gols marcados. Tá ali. Primeiro jogo, 4 gols. Segundo, 1, 0, 4, 5 e 4. Aí ele quer o seguinte: o desvio médio do número de gols marcados por partida. Então, vamos lá. Quando se pede desvio médio, meus queridos, a primeira coisa que a gente tem que calcular é a média aritmética dos valores que a gente tem. Então, a média aritmética. Vamos a elas. Se eu quero número de gols marcados, vamos à média. Média é somar os elementos e dividir pela quantidade. Então, seria soma de 4 gols da primeira partida, mais 1 gol da segunda partida, mais nenhum gol da terceira, mais 4 gols da quarta, mais 5 gols da quinta partida, mais 4 gols da sexta partida. Se foram 6 partidas, soma e divide por 6. Alguém faz esse cálculo para mim, por favor? 4 mais 1, 5. Com mais 4, 9. 3. Com mais 18 dividido por 6. 18 por 6, isso aí. Isso. Que dá 3. exato. Ótimo, obrigado. Mantenha isso aí, mantenha a calculadora. Então, meus queridos, desvio médio tem como principal cálculo a nossa média dos valores, a média aritmética. É o principal cálculo. Só que agora, olha o conceito de desvio médio que simboliza por D. Opa! Simboliza por DM. Desvio médio é uma média aritmética dos desvios. Olha então o que nós faremos. Meus queridos, a média foi 3. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar cada um dos seus valores e subtrair da média. Por quê? A gente vai saber aqui o quanto que cada um dos valores está se desviando, se afastando da média. Ok? Então, se a média é 3, esse primeiro cara aqui, ele está uma unidade longe da média, afastado da média. Ele se desviou da média por uma unidade. Esse segundo valor, que é 1, ele se desviou da média
por menos 2 unidades. E observe que aqui tem um módulo. Por quê? Porque não importa para mim se eu desviei para baixo ou se eu desviei para cima. Ok? Então, o que importa é que eu desviei 2 unidades da média. Joia? Então, é em módulo. Ele se desviou 2 unidades. Esse terceiro valor, a média é 3, mas não fez nenhum gol. Ele se afastou 3 unidades da média em módulo, tá? O quarto resultado, foram 4 gols marcados, mas a média é 3, então ele se desviou 1 unidade da média. A quinta partida, foram 5 gols, mas a média é 3, ele se desviou 2 unidades. E a sexta partida, foram 4 gols, mas a média foi 3, ele se desviou 1 unidade. Meus queridos, a princípio, entendido a questão do quanto a gente se desvia da média, ok? Sim ou não? Sim. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma média aritmética desses desvios. Isso é que é o desvio médio. Então, você vai pegar, o primeiro desvio foi 1, o segundo desvio foi 2, o terceiro desvio foi 3, o quarto desvio 1, o quinto desvio 2 e o sexto desvio 1. Foram 6 valores que a gente colheu, 6 desvios, tira uma média entre eles, soma e divide pela quantidade. E aí, Murilo? Ou qualquer outro que tiver com E a aí, professor? calculadora aí. Alguém com a calculadora vê isso pra gente? 1 mais 2, 3, com mais 3, 6, mais 1, 7, mais 2, 9, com mais 1, 10. 10 dividido por 6. Ah, Lembra que ele quer aproximadamente. 1,6. 1,6. 1,6 o Infinito. quê? 1,6 infinito. 1,66666? Então está Isso. mais próximo ali de 1,7 da nossa alternativa. Ok? Então está aqui letra C. Então, meus queridos, desvio médio é isso aí. Primeira coisa que você tem que fazer é determinar Agora, a entendi. média. Determinar a média. Tudo bem? E com essa média você vai em cada um dos elementos, é o que ele chama aqui de valor individual. Então, você vai em cada um dos elementos individualmente e subtrai esse indivíduo pela média. E aí ele coloca aqui uma barrinha de módulo. Por quê? Porque eu quero saber quanto eu estou me desviando. Não importa se é para cima ou se é para baixo. Então, não tem resultado negativo. Ok? Por isso o módulo. Aí ele soma tudo isso, é o símbolo de somatório, e divide pela quantidade de elementos. Ok? Então, a fórmula talvez mais atrapalha do que ajuda. O cálculo do desvio médio é simples, é fácil. Calcula a média, depois vai em cada um dos elementos e subtrai cada elemento pela média. Pega todos os desvios, soma e divide pela quantidade. Desvio médio. Entendido, meus queridos? Simples ou não? Ok? Ok. Ok. Beleza, beleza. Vamos mais um então para a gente fixar isso aí, ver se ficou entendido isso que nós fizemos. Desvio médio primeiro, hein? Aí depois a gente passa para o próximo elemento. Deixa eu ver aqui. Desvio médio, página número 61. Página 61, exercício proposto número 6. Página 61, exercício proposto número 6. Deixa eu voltar aqui, dar um Ctrl C. 1, 2, 3, 4. Ctrl. Opa. 1, 2, 3, 4. Ctrl C. Ctrl V. Beleza. Ótimo. Então, vamos lá. Página 61, exercício 6 dos propostos. 6 dos propostos. Ctrl V. Está aqui. Desvio médio. Beleza. São só 4 valores. Então, simples e rápido da gente trabalhar.
Ele diz assim, a tabela mostra a série de um indicador econômico de um país em bilhões de dólares nos primeiros 4 meses de 2016. Então, em janeiro, 21 bilhões, de fevereiro, 24, março, 20, abril, 23. Ele quer saber o desvio médio desta série. Então, desvio médio dentre 4 números. Então, vamos lá. Todo desvio médio começa com o cálculo da média aritmética dos seus valores. Como são 4 números, faremos uma média aritmética entre 4 valores. Some os 4 e divida por 4. Alguém já pode ir calculando isso para mim, por favor. 21 mais 24 mais 20 mais 23 dividido por 4. Quanto dá essa soma? 80. 22. A soma dá 88. Confere? A soma de 88 dividido por 4, 22. 22. Beleza. 22. Ótimo. Com as médias, agora a gente vai para o desvio médio. Desvio médio. Bom, se a média é 22, esse primeiro carinha aqui, vou colocar em vermelho, ele se afastou 1 unidade da média. Ok? Já que a média é 22. Esse carinha aqui, 24, ele se afastou 2 unidades da média. Esse terceiro carinha aqui, ele se afastou 2 unidades também, a média é 22. Ele se afastou 2 unidades da média. E esse terceiro carinha aqui se afastou 1 unidade da média. Então, esses valores que eu indiquei aqui é o quanto cada um desses elementos está se desviando em relação à média, ok? O que nós vamos fazer agora é pegar esses desvios e calcular a média. Então, o primeiro desvio foi 1, somado com o segundo desvio, 2, somado com o terceiro desvio, 2, e o quarto desvio, 1. Como são 4 valores, divido por 4. Vai dar 6 dividido por 4. O resultado disso é mais fácil, 1,5. Esse é o nosso desvio médio, alternativa A. Beleza? Meus queridos, entendido? Sim, mas o William pediu para fazer a 4 da sala. A 4 de sala, quem pediu? William. William, beleza. 4 de sala. 4 de sala. Só que a 4 de sala, William, não fiz ainda, por quê? Porque ele pede variância, ok? Variância, nós vamos ver agora ainda. Então, o primeiro item que a gente viu aqui, ó, foi desvio médio, tudo bem? Vamos chegar lá já já. Inclusive, a variância é o próximo. Então, vamos nela. Página seguinte. Então, desvio médio foi a nossa primeira medida de dispersão. A gente está vendo o quanto cada um desses elementos está se afastando da média. Por isso é chamado medida de dispersão. Quanto eles estão se dispersando, se afastando. O segundo vai ser justamente esse que o William pediu, que é a chamada variância. Variância. Beleza. Meus queridos, deixa eu ir lá na sua apostila, só para buscar aqui para ficar bonitinho, para depois enviar para vocês o que ele traz como variância. Variância. Lá no rodapé. Ixi, acho que eu não vou conseguir copiar, não. Espera lá, deixa eu tentar aqui. Mais um pedacinho só. Acho que agora dá. Variância. Ok, deu certo. Ctrl V. Está aqui o que é variância. Beleza. A variância é, o símbolo de variância é esse aqui, ó. A gente costuma usar um S
elevado ao quadrado. É o símbolo de variância. É um S elevado ao quadrado. Acho que o sua apostila usa esse também. Deixa eu dar uma conferida. Se ele usa S. Não, ele chama de VAR. Ele chama de VAR. VAR, igual do futebol. Ok? S ao quadrado. E eu vou te explicar por que se chama S ao quadrado. Mas, observe o que é a variância. A variância é a média aritmética, de novo, média aritmética, do quadrado da diferença entre o desvio e a média. Conceito difícil? Não, meus queridos. É exatamente o que nós fizemos na anterior. Inclusive, repare comigo as duas formulazinhas. Ó, observe comigo esta formulazinha de desvio médio. Esta, ok? Com esta, inclusive vou até dar um Ctrl+C, Ctrl+V para a gente comparar as duas. Queria que você comparasse as duas. Tá aqui, ó, botar uma do lado da outra. Olha as formulazinhas de desvio médio aqui e de variância. Qual é a única diferença que você percebe, por favor? A primeira formulazinha das duas. Qual é a única diferença que você percebe aí? Uma é em módulo e a outra é elevado ao quadrado. Isso, mas na verdade a única diferença... Quem respondeu para mim? Bianca. Boa, Bianca. Isso aí, Bianca. Exatamente. Na verdade, a única diferença, Bianca, é o quadrado. Sabe por quê? Porque esse daqui, por que ele colocou em módulo? Porque pode ser que o resultado dê negativo, ok? E a gente não quer nada negativo. Agora, por que esse aqui não está em módulo? Porque quando a gente eleva alguma coisa ao quadrado, sempre fica positivo. Então, aqui não precisa do módulo, porque alguém ao quadrado não vai dar negativo mesmo. Na verdade, a única diferença é você elevar ao quadrado. Então, nós vamos fazer as mesmas coisas da anterior. Só que, por exemplo, volta na questão anterior, nas questões anteriores. Quando a gente calculava o desvio médio, tudo começava pela média e vai continuar começando pela média com a variância. Aí eu pegava essa média e subtraía essa média de cada um dos elementos. Beleza. Na variância, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar a média e subtrair de cada elemento. Só que esses resultados encontrados, a gente tem que elevar cada um deles ao quadrado. Essa é a única diferença que nós vamos fazer. Calcula a média e subtrai a média de cada um dos elementos. Depois que a gente subtrair, os resultados, a gente vai elevar todos eles ao quadrado. Aí sim, depois que elevou ao quadrado, a gente pega os resultados e tira uma média. Então, a única diferença é essa. Elevar os resultados, cada um dos resultados ao quadrado. Beleza? Então, vamos na questão que o William pediu ali. Questão, foi a 4 de sala, é isso mesmo, Andrew, que o William pediu? Isso mesmo. Beleza. Deixa eu ver se a gente consegue... Não, ele fala de desvio padrão ainda. Deixa eu ver. Um produtor de café recebeu um relatório, o desvio padrão. Os talhões têm a mesma área e o valor obtido para... Não, desvio padrão, ainda não rola. Ainda não dá, William, só depois que eu observar desvio padrão. Segura um pouquinho ainda aí, meu querido. Desvio padrão ainda não. Eu quero um de variância por enquanto. Deixa eu ver qual deles aqui na sua apostilinha traz variância. A maioria é de desvio padrão, tá? Aliás, eu vou calcular um aqui de desvio. Olha o número 4, por favor. Número 4 de propostos. 4 dos propostos. 4 dos propostos. Está aqui, ó. Beleza. 4 dos propostos. Acho que é página 61 isso aqui, tá? 4 dos propostos. Embora aqui nessa questão ele esteja me pedindo para calcular o valor do desvio padrão dessa amostra. Desvio padrão. E eu vou te dizer logo aqui por que desvio padrão.
Ctrl C, Ctrl V. Por que eu resolvi fazer esse desvio padrão? Porque desvio padrão, meus queridos, é o cálculo que mais se pede, só que desvio padrão é simplesmente isso aqui, ó, desvio padrão. O símbolo de desvio padrão é simplesmente a letra S. Letra S. Beleza? Variância é S ao quadrado. Desvio padrão é S. Então, como é que se calcula desvio padrão, meu querido? Meu desvio padrão é o seguinte. Você vai pegar a sua variância, você vai calcular a variância e depois tirar a raiz quadrada dessa variância. Então, desvio padrão, na verdade, você calcula a variância. E depois você calcula a variância, tira a raiz quadrada dela. Ok? Então, quando ele pede desvio padrão, na verdade, eu tenho que calcular a variância. Então, vamos lá. Eu tenho uma série de valores e eu vou começar calculando a minha média aritmética. Média aritmética de todos eles. Então, vamos comigo. Embora eu não precise escrever um por um, eu vou fazer isso. Primeiro valor 0, somado com o segundo 0, somado com o terceiro 0, somado com o quarto 2, mais o quinto 2, mais o sexto 2, sétimo 4, oitavo 4 e o nono 6. Ou seja, são 9 elementos que eu estou somando, então eu preciso dividir por... Aliás, e tem mais um ainda. Eu esqueci aqui, ó. Olha que pegadinha braba. 10. Então, na verdade, eu vou dividir todo mundo aqui por 10. Olha só, essa quebra de linha ali, ó, ia quebrar muita gente. Alguém pode dividir isso para mim, por favor? 10, 16, 20, 24, 26, 28, 30. Fácil. 30 dividido por 10 igual a 3. Essa é a média. Beleza. Meus queridos, vou fazer aqui mesmo, hein? O primeiro elemento está se desviando da média 3 unidades. O segundo está se desviando da média também 3. O terceiro, desviando 3. O quarto, desvia 1. O quinto elemento, 2, se desvia 1 unidade da média. O sexto elemento, desviou 1 unidade. Sétimo elemento, desviou 1 também. 4 para 3, um valorzinho só de desvio. O oitavo elemento, desviou 1. O nono elemento, desviou 3 unidades da média. E o último elemento, desviou 7 unidades da média. Então, eu encontrei os desvios. Só que para o cálculo da nossa variância, eu preciso pegar todos esses desvios e elevar ao quadrado. Ok? Então, será... O primeiro desvio é 3 ao quadrado, 9. O segundo desvio é 3 ao quadrado, 9. Então, todos eles precisam ser elevados ao quadrado. Todos eles. Beleza? Então, vai ficar 9, mais outro 9. Veja por que cai menos. Porque já começa a dar mais trabalho de cálculo, mesmo com valores simples, tá? Então, é bastante trabalho de cálculo. Então, por isso que se evita bastante esse tipo de cálculo aí nas provas. Por isso que cai pouco. Depois eu tenho, quantos valores? 1, 2, 3, 4, 5 valores, 1 ao quadrado, que dá 1. 1 e 1. 1, 2, 3, 4, 5. Depois eu tenho um 3 ao quadrado, dando 9 de novo. E depois eu tenho um 7 ao quadrado, dando 49. Somei esses 10 valores ao quadrado, divido por 10. Já tem esse valor, Murilo? 90. 90. E 90 dividido por 10? 9. 9. Professor, Oi. agora, nós chegamos a um número que tem uma raiz exata. Correto. Você vai
fazer a raiz ou vai deixar o número na raiz? Não, vamos fazer a raiz. Vamos fazer. Aliás, depende das Porque alternativas, né, Murilo? Depende das eu fiquei em alternativas. dúvida. É. Se você Então, tem que deixar a raiz, você faz a raiz. Então, você tem que quem fazer a raiz. comanda, na verdade, são as alternativas. Eles que vão dizer qual é a aparência da nossa resposta. Então, essa é a variância e o desvio padrão é a raiz quadrada dessa variância, que seria exato, 3. Ok? Mas aqui nas alternativas ele trouxe em forma de raiz. Beleza? Então, aqui estão os 3 cálculos. Desvio médio. Todos eles precisam da média, tá? Calcula a média. Desvio médio. Quanto cada elemento se afastou da média? Eu somo os elementos, divido pela quantidade. Professor, Oi. eu tô com uma dúvida. Tipo, depois que você achou os valores lá, tipo, a média interfere em alguma Então, coisa? a média só vai ela é fundamental porque a média vai me dizer quanto cada elemento está se desviando em relação à média. Porque os meus cálculos são todos em cima do desvio em relação à média. Eu calculei a média 3. O primeiro elemento, de 0 para 3, ele se afastou 3 unidades. O segundo elemento, de 0 para 3, outras 3 unidades. É o quanto eles estão se desviando, ok? Então, a média é fundamental nos cálculos. Joia? Aí, a segunda parte, o S ao quadrado, eu não entendi também como Tá, você chegou. beleza. Na verdade, deu uma travada aqui Então, hoje. para a variância, eu vou pegar cada um desses desvios, aqui, ó, cada um desses desvios, xi menos x é o quanto eles se desviam. Só que eu tenho que pegar esses resultados e elevar ao quadrado. Para o desvio médio, não preciso elevar ao quadrado. Desvio médio, eu achei os desvios, somo e divido pela quantidade. Para a variância, eu preciso pegar cada um dos desvios e elevar cada um deles ao quadrado, porque é S ao quadrado a formulazinha. Então, cada um dos desvios eu elevo ao quadrado. Somo todos eles ao final e divido pela quantidade. Isso é a variância. Só que não tem nenhuma questão aí que você vai encontrar te pedindo a variância. Por quê? Porque a variância é só um caminho para você chegar no desvio padrão. Porque desvio padrão não tem uma fórmula. Desvio padrão é o resultado da variância em forma de raiz quadrada. Por isso que o símbolo é S ao quadrado e S. A diferença é só essa. Então, a variância é só um meio para se chegar ao fim, que é o nosso desvio padrão. Beleza? Então, eu preciso pegar os desvios, elevar ao quadrado. Elevei ao quadrado, somo todos os resultados e divido pela quantidade. E aí sim eu acho a variância para depois achar o desvio padrão. Ok? Vamos, 10h48. Vixe, não vai dar mais tempo. Vou fazer o seguinte, semana que vem nós vamos voltar nesse cara aí. Ok? Eu vou te mandar esses já que a gente enviou, que a gente já fez. Isso aqui que a gente já tem. Vou enviar para vocês. Mas na semana que vem eu volto nessa mesma telinha aqui e a gente só dá prosseguimento e faz um arquivo só. Mas eu já vou enviar isso aqui hoje para vocês, beleza? Deixa eu só finalizar aqui e enxergar vocês. Beleza? Então, 10h48 voou. A gente encerra por aqui. Já, daqui uns 2, 6 minutinhos, está chegando no grupo de vocês as anotações dessa aula. Fiquem com Deus. Bom fim de semana. Até semana que vem. Grande abraço. Tchau, tchau.